Então, queridos irmãos, boa noite. Graça e paz a todos. Um feliz sábado. Nesse momento, nós vamos iniciar o conteúdo da nossa aula de hoje, que tem como tema a nossa nona aula. Lembrando que a aula passada ela não foi gravada, mas nós vamos gravar, viu, irmão José? Vamos marcar aí. Sim, senhora. Preferência na segunda-feira, que eu não tenho nenhuma programação. À noite, pode ser? Vamos Pode. gravar a oitava aula, tá aí lançar no canal para quem não assistiu, vai lá e assiste. Hoje o tema é arrependimento, obediência e renascimento que vem da palavra de Deus. Conosco está aqui o nosso professor Joséilson Borges. Com o senhor a palavra. Muito obrigado, irmã Alexandra. Obrigado a todos que estão aqui presentes. Hoje nós vamos falar do ponto 10 do nosso princípio de fé, que fala sobre arrependimento, obediência e renascimento que vem da palavra de Deus. Inclusive, eu quero também fazer uma correção. Como nós não gravamos a última aula, a aula 9, faltou um pedaço dela ainda, uma parte importante. Na aula passada nós falamos sobre a graça e seus meios, e nós precisamos falar novamente desse assunto para complementá-la, falando sobre os emblemas que fazem parte da graça e seus meios. Então, na aula passada nós não falamos sobre o lava-pés, a Santa Ceia, que na verdade são pontos desse ponto, né? São subpontos desse ponto 9, que é a graça e seus meios. Mas como nós não gravamos, então, quando nós formos gravar, nós convidamos a todos para participarem novamente, para que esse assunto seja explanado de forma completa. Aqui no ponto 10, arrependimento, obediência, renascimento que vem da palavra de Deus, nós vamos começar falando sobre arrependimento. Eu quero iniciar citando o livro de Atos 3,19, que é um texto bem conhecido, que diz assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados. Então, o arrependimento é algo muito importante na obra de salvação de uma pessoa. O que é o arrependimento? Né? Arrependimento significa tristeza pelo pecado. Arrependimento. Enquanto a palavra conversão significa converter, mudar, né? Então, cita-se inclusive a passagem bíblica que Jesus converteu água para suco de uva. Então, arrependimento é quando nós sentimos tristeza pelo pecado, conversão é quando a gente muda. E interessante que o arrependimento vem primeiro do que a conversão. Arrependimento é tristeza pelo pecado. É o mesmo processo da salvação. A salvação tem 3 fases. A primeira fase é o arrependimento, que nós conhecemos como justificação pela fé. É o perdão. Conversão é a santificação, é a mudança de hábitos, é o abandono de velhos hábitos e a conquista de novos hábitos, é a conversão. Então, eu quero começar citando um texto, Hebreus capítulo 4, verso 12. Aqui diz assim, Hebreus 4, 12. Inclusive, eu quero pedir a ajuda dos irmãos para me ajudarem, porque hoje nós vamos ter bastante textos e eu quero que os irmãos prestem bem atenção, porque são textos bem importantes. Aqui no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 12, diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e é poderosa, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma, e do espírito, e das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Então, o que é utilizado no processo de arrependimento? Minha mãe acabou de entrar. Seja bem-vindo, mãe. O processo de arrependimento, ele começa pelo ouvir e pelo ler, né? Então, vejam bem, o arrependimento ou a contrição, que é a mesma coisa, né? Arrependimento e contrição por causa dos pecados cometidos e abandono do pecado operam-se por meio da palavra e do Espírito de Deus.
Então, a palavra de Deus, como eu li, Hebreus capítulo 4, verso 12, vou ler novamente para os que chegaram agora, diz assim: porque a palavra do Senhor é viva e poderosa, e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, ou seja, aquela espada de duas lâminas, né? Dos dois lados, ela corta dos dois lados. Então, aqui a palavra de Deus é dita que ela é mais poderosa do que uma espada bem afiada. Ela penetra no íntimo. Então, a palavra de Deus, ela é um instrumento usado para levar o pecador ao arrependimento. Como que eu saberia que o furtar é pecado se eu não lesse na palavra de Deus? Então, a palavra de Deus é uma importante ferramenta para que o pecador saiba discernir, conheça a diferença entre o certo e o errado. Aqui no livro de Romanos 1, 16, 17, diz assim: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele a justiça de Deus é revelada, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Novamente, eu quero reafirmar sobre a importância de ler a Bíblia, porque é nela que nós encontramos textos, informações que nos levam a refletir. Olha só que interessante. Para que o Espírito Santo possa atuar de forma eficaz na nossa mente, nós precisamos colocar essa informação aqui, a palavra de Deus, através dos olhos e dos ouvidos. São as duas entradas da alma. Olhos e ouvidos. Nós precisamos comer o pão não com a boca, mas com os olhos e com o ouvido. Então, depois que eu leio a palavra de Deus, o Espírito Santo usa aquela informação que está dentro da minha memória, ele ativa ela e faz com que eu reflita naquele texto. Somente ler a palavra de Deus sem o Espírito Santo não é importante. Não é necessário, quero dizer. É necessário que eu leia a palavra de Deus e que o Espírito Santo trabalhe na minha mente. Porque se o Espírito Santo não trabalhasse na minha mente, era apenas um livro como outro qualquer. Eu ia ler a palavra de Deus, mas eu não ia compreender e não ia refletir. Então, a obra de arrependimento, ela é operada por Deus. Mas para que essa obra de arrependimento possa ser operada na minha vida, eu preciso ler ou ouvir para que o Espírito Santo possa atuar na minha memória, me fazendo refletir sobre essa verdade. Então, a palavra de Deus ela é anunciada através da pregação, ou seja, feita através de instrumentos humanos. É por isso que é importante as pessoas lerem a palavra de Deus para levar a outras pessoas que não conhecem, né? Principalmente pessoas que talvez não saibam ler. As pessoas que não saibam ler, hoje nós já temos muitas ferramentas tecnológicas, mas algumas pessoas não têm tanta afinidade com essas ferramentas tecnológicas, elas não conseguem colocar a Bíblia em áudio para ouvir, então é necessário que pessoas que não saibam ler ouçam a palavra de Deus. E aí entram os instrumentos humanos, então nós acreditamos que os instrumentos humanos também são necessários nessa obra. Os anjos, eles têm capacidade de fazer toda a obra, mas Deus comissionou nós, seres humanos, para estudar e para divulgar a palavra de Deus. Eu quero ler um texto, Romanos capítulo 10, 14 a 17, diz assim: E como eles pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés... Não, desculpa, eu vou ler um texto anterior. Como eles então invocarão aquele em quem não creram? E como eles crerão naquele de quem não ouviram? E como eles ouvirão se não há quem pregue? E como eles pregarão se não forem enviados?
E como está escrito, quão formosos são os pés dos que pregam o evangelho de paz e dos que trazem boas notícias e boas coisas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? Agora aqui o texto-chave que vocês vão compreender. Assim então, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Olha só quanto é importante nós participarmos das reuniões de pregações, reuniões de orações, reuniões que se leva a palavra de Deus. Por quê? Porque a fé nasce aqui na nossa mente através do ouvido e dos olhos. Nós lemos, nós ouvimos. Então, aquele que está pregando está anunciando boas novas, e aquele que está ouvindo está adquirindo conhecimento, que mais tarde será utilizado pelo Espírito Santo, para que nasça uma fé dentro de nós. Então, eu creio que nem todos aqui, inclusive os novos que estão aqui, aquelas pessoas que estão na classe batismal, elas estão aqui para aprender detalhes da palavra de Deus, detalhes da nossa fé, da nossa doutrina. E eu quero reafirmar, nós cremos, nós, adventistas do sétimo dia, movimento de reforma, nós cremos que a palavra de Deus, ela é como uma espada de duas lâminas. Ela penetra até o íntimo da alma. E ela é usada para levar a mensagem da verdade aos nossos ouvidos, para que o Espírito Santo possa usar essa verdade e possa nos moldar conforme a semelhança divina. Mas para que essa mensagem seja levada, nós acreditamos que é importante que cada um que tenha a oportunidade de aprender, de estudar a palavra de Deus, possa ser um conduto para outras pessoas, possa levar a verdade para outras pessoas que ainda não conhecem. Eu quero ler também um outro texto. Eu vou passar para alguém me ajudar a ler. Alguém pode me ajudar a ler, por gentileza? É um outro texto. Deixa eu ver aqui o outro texto. João 8, 31 e 32. Quem se habilita a me ajudar? Eu. Por favor, irmã. Por quem? Regina. Irmã Regina, por gentileza, leia João 8, 31 e 32. A irmã Regina vai ler o João 8, 31 e 32 e nós vamos compreender a importância. Olha aqui, olha só, peguem só a corrente de informações. Nós cremos na palavra de Deus, ela é a carta de informações de Deus a nós. Nós cremos que o Espírito Santo atua na nossa mente, resgatando esse conhecimento que nós lemos e ouvimos, como disse a palavra de Deus, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e que nós, seres humanos, fomos encarregados de levar essa mensagem para outras pessoas. Só que tem um detalhe, e eu quero que os irmãos prestem bem atenção nesse texto de João 8, 31 e 32. Pode ler, irmã Regina? Acredito que a irmã Regina acabou de sair. Vamos aguardar ver se ela entra, ou então a gente passa para outra pessoa. Alguém pode me ajudar a ler João 8, 31 e 32? Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muito bem. Olha só, muito obrigado, irmão Akira. Olha só a importância das pessoas que são pregadoras, que são
divulgadoras dessa verdade têm uma responsabilidade. Antes de transmitir uma verdade, eu preciso vivê-la. Aqui diz assim, então Jesus, ele disse aos judeus que se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Então, quem são os discípulos de Jesus nesses últimos dias? Os discípulos de Jesus são aqueles que permanecem na verdade. Então, hoje no planeta, no mundo todo, existem milhares de pregadores nas praças, nas ruas, nos templos. Mas veja bem, quem são os verdadeiros pregadores da mensagem? São aqueles que verdadeiramente que permanecem na verdade. Então, é importante, antes de nós pregarmos qualquer verdade, nós analisarmos aquela verdade e tentar e viver a verdade. É muito importante nós vivermos, não só pregarmos. Então, nós não somos apenas pregadores de verdades, mas nós também temos que refletir naquela verdade que nós estamos pregando. Então, a palavra de Deus, ela é uma espada, ela é comparada a uma espada, é o poder de Deus para a salvação dos pecadores, e esse poder ele precisa ser manuseado pelo homem e pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele usa essa verdade que está na nossa mente para que possamos compreender melhor. Então, aqui no livro de Atos 2:37, eu quero ler um texto que diz assim, Atos 2:37, Ora, quando eles ouviram isto, compungiram-se em seu coração e disseram a Pedro e aos demais apóstolos, homens e irmãos, o que faremos? Esta é uma importante verdade. O que a palavra de Deus faz por nós quando nós somos convencidos do pecado? Então, este grupo de pessoas que estavam ouvindo os apóstolos, estavam ouvindo o apóstolo Pedro, eles se compungiram em seu coração após ouvir a pregação do apóstolo, após ouvir a explanação da verdade, eles perguntaram, homens e irmãos, o que faremos? O que faremos? Então disse-lhes Pedro, arrependei-vos e seja batizados cada um de vós. Então veja só que interessante. O que a palavra de Deus faz por nós? Ela nos leva à reflexão, lembrando que somente a palavra de Deus, sem o auxílio do Espírito Santo, não faz essa reflexão. Muitas pessoas leem a palavra de Deus, o próprio Satanás conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas o fato de ele conhecer a verdade, não só por si lhe faz uma transformação do caráter. Ele rejeita a operação do Espírito Santo, ele rejeitou a operação do Espírito Santo. Então, quando nós rejeitamos a operação da terceira pessoa da divindade, o fato de lermos e conhecermos a Bíblia não nos garante uma transformação. Lembrando que eu preciso conhecer a palavra de Deus com o espírito de humildade, sem preconceito. Porque às vezes, irmãos, quando muitos vão ler a palavra de Deus, elas já levam uma ideia preconcebida, elas levam uma ideia e querem encontrar um pretexto dentro de um texto bíblico para justificar os seus erros, né? Então, quando nós vamos ler a palavra de Deus, nós não podemos usar essa má índole nossa de querer encontrar uma justificativa dentro da Bíblia para justificar os nossos defeitos de caráter. Lembramos que a verdadeira igreja, a igreja de Jesus, ela não pode ser adaptada às nossas conveniências. Ela não pode ser adaptada aos nossos gostos e querer. Nós é que temos que ser moldados pela verdade bíblica que é pregada na igreja de Deus, a verdade que está de acordo com a palavra de Deus, lembrando que é muito importante, lembrando que eu quero, inclusive, frisar aqui, é muito importante nós sermos como os bereanos. Os bereanos eram um povo que ouvia a palavra de Deus, mas confirmava a veracidade daquilo que estava sendo pregado. Hoje nós acreditamos com muita firmeza de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, movimento de reforma, é a última igreja da profecia, é a igreja de Deus que prega a verdade completa. E esse fato, ele deve chamar a nossa atenção para uma situação. Satanás sabe disso.
Então, Satanás vai atacar esta igreja. Ele vai atacar essa verdade que nós temos. É por isso, irmãos, que Deus nos deixou este livro aqui, ó, a palavra de Deus. Deus nos concedeu este livro para que possamos confirmar aquilo que nós ouvimos, né? Então, é muito importante a leitura da palavra de Deus para que a fé possa ser aumentada, mas também temos que tomar muito cuidado com os falsos líderes que podem estar nos influenciando para o erro. É por isso que Jesus nos deixou a Bíblia, para todos terem acesso e confirmarem a sua veracidade. Então, vejam bem, irmãos, a palavra de Deus, ela leva a um arrependimento. A palavra de Deus, ela é um refúgio. Aqui no livro de... Deixa eu pegar um texto, eu quero confirmar com os irmãos. Mateus, eu quero ler Mateus 27. Alguém pode ler Mateus 27? Uma outra informação importante sobre a palavra de Deus. Mateus 27, de 2 a 5. 2 a 5. Posso ler, irmão? Pode ler, irmão. Manhetando, o levaram e entregaram ao governador Pôncio Pilatos. E então Judas, o que trairá, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos. Pode continuar. Dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa, isso é contigo. E ele, tirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Lê mais? Só até o 5, viu? Então, vejam bem a diferença entre arrependimento e medo de consequência. Aqui nós estamos falando sobre o arrependimento produzido através da palavra de Deus com o auxílio do Espírito Santo. O verdadeiro arrependimento opera uma mudança, uma transformação de caráter. Nós temos um arrependimento muito parecido com o arrependimento verdadeiro. Ele é chamado de medo de consequência. O que Judas sentiu, porque Judas conhecia a palavra de Deus. Judas sabia das consequências que haveriam sobre ele caso o seu plano não desse certo. Porque o plano de Judas era entregar Jesus, Jesus usar o seu poder miraculoso e se libertar das mãos dos seus algozes. E, como consequência, ele ficaria com as 30 moedas de prata. Como Jesus não fez, então, aqui diz que Judas se arrependeu. Mas será que Judas se arrependeu? De fato, Judas não se arrependeu. Judas apenas temeu a consequência que viria sobre ele, porque ele conhecia a verdade. Então, medo de consequência é um arrependimento, é um sentimento parecido com o arrependimento verdadeiro. Porém, o medo da consequência não leva à mudança. Ele leva uma mudança momentânea, mas não leva uma mudança duradoura. Depois do milênio, quando Jesus voltar, todos os ímpios vão ressuscitar e eles estarão diante de Deus. Quando eles virem Jesus sentado no trono, quando eles virem o que perderam, eles todos dirão em uma só voz, de joelhos: justos e verdadeiros são os seus caminhos, ó Rei das Nações. Aparentemente, quando nós olhamos esse texto, nós imaginamos, nossa, então toda a humanidade se arrependeu. Mas a serva do Senhor diz que não houve arrependimento. Houve medo de consequência, porque eles sabem exatamente o que vai acontecer com eles. Eles sabem que fogo descerá do céu e fogo brotará da terra e vai aniquilar pecados e pecadores, raiz e ramos.
Então, existe o medo da consequência que parece arrependimento, mas ele é só um momento, é só naquele momento de perigo, né? É quando a gente faz alguma coisa errada, que nossos pais querem nos bater, a gente fica tão mansinho, e depois que passa o perigo a gente volta a fazer. É medo de consequência, não é arrependimento. Então, arrependimento verdadeiro, ele produz uma mudança duradoura, né? Uma mudança que se vê. Agora eu quero falar com vocês sobre sujeição, obediência. Irmãos, o que vem primeiro, a fé ou a obediência? A fé, como eu li anteriormente, ela nasce do ouvir a palavra de Deus. Eu creio que nem todos aqui, na verdade, todos nós precisamos um dia, mesmo aqueles que nasceram na igreja, precisaram um dia ouvir a palavra de Deus. E quando a gente ouve a palavra de Deus, e a gente ouve a palavra de Deus como realmente ela é, a palavra de Deus de forma completa, não misturada como muitos pregadores fazem, e o Espírito Santo vem na nossa mente, nos incentiva a crer, a imaginar aquela situação, e a gente aceita, nasce a fé. E depois que nasce a fé, aquela fé que opera uma mudança, vem a obediência. Então, nós acreditamos que a obediência é um fruto da conversão. O arrependimento é o fruto da fé. Eu quero ler Tiago 2, 16, diz assim: se algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, qual será o proveito? Então aqui fala da fé. Assim é a fé, versículo 17. Se não tiver obras, é morta. Irmãos, o que é a fé e o que são as obras? Vou citar um exemplo aqui bem claro. Nós acreditamos que o sábado é o dia de Deus. Nós acreditamos que se nós tivermos o sábado como um dia de deleite no Senhor, honrando e dando honra ao sábado, não falando nossas próprias palavras, não usando nossos próprios pensamentos, não fazendo aquilo que nós gostamos e nem cuidando dos nossos negócios no sábado. Ali nós acreditamos, o sábado é do Senhor. Você crê? Eu creio que o sábado é de Deus e creio que nós devemos fazer exatamente como disse o profeta Isaías. Mas, de repente, eu vou para a minha empresa no sábado, eu falo palavras que não devem ser ditas durante o sábado, eu faço coisas que são contrárias ao que diz a palavra de Deus. Então eu não creio. É apenas uma profissão de fé. Certa vez eu ouvi uma frase que dizia assim: as palavras o vento leva, mas as atitudes ficam. Aqui o profeta Tiago, o apóstolo Tiago, ele diz que é exatamente isso. Olha, falar que crê, dizer vá em paz, farte-se e aquente-se no frio, você que está com fome ou não tem um cobertor. Vá e não lhe der um prato de comida ou um cobertor, então, cadê a fé? Cadê as obras? Então ele diz assim, olha, a fé sem as obras é morta. Porque o homem pode dizer, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras e eu te mostrarei a minha fé através das minhas obras. Então, a obediência é um fruto da conversão. Quando nós dizemos, eu creio com a boca, devemos também dizer, eu creio com as atitudes. Nós estamos estudando os princípios de fé da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Ainda vamos chegar lá. Mas os pontos que nós já estudamos até aqui.
Nós estudamos que a lei cerimonial foi abolida. Nós cremos? Se cremos, então não fazemos mais. Mas, de repente, eu digo, eu creio que a lei cerimonial foi abolida. Aquela lei que mandava sacrificar um cordeiro às 9 da manhã e o outro às 3 da tarde. E aí eu volto a sacrificar, então eu não criei. Porque a minha boca disse, mas as minhas atitudes me desmentiram. Então, a obediência, ela é um fruto da conversão. Aqui no livro de Romanos, eu quero ler Romanos, capítulo 10, verso 17, diz assim: assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, a fé é o fruto da palavra de Deus. Nós cremos desta maneira. Então, nós vivemos em um mundo onde as pessoas buscam a verdade. Só que as pessoas estão buscando uma verdade que não é a verdade. Eu posso dizer que as pessoas estão buscando revelações, né? Vou contar uma experiência. Certa vez eu estava na rua e um jovem passou por mim, eu estava entregando folhetos junto com os irmãos da igreja, e aí esse jovem disse assim: você tem uma revelação para mim? Mas aquele jovem, eu disse para ele: olha, eu vou pegar o seu contato e vamos conversar. E aí eu comecei a enviar, né, mensagens, comecei a tentar levar a mensagem, mas eu descobri que ele não estava atrás procurando a palavra de Deus, ele estava procurando uma revelação de algo na sua vida. Ele queria fazer uma consulta de médium, né? Então, as pessoas, elas não estão buscando a fé que vem pela palavra de Deus. Elas estão buscando uma fé que vem por milagres, por revelações, por coisas que revelem o segredo delas e que elas fiquem encantadas. Então, elas estão baseando a fé delas num monte de areia movediça. Mas a fé que vem pela palavra de Deus é a fé verdadeira. Aqui diz bem assim no princípio de fé: aquele que não se sujeita completamente, vejam bem que interessante, completamente à palavra de Deus, não é perfeitamente convertido. Gente, que interessante. Aquele que não se sujeita completamente à palavra de Deus não é verdadeiramente convertido. Isso aqui é um alerta para nós que estamos aqui nesta sala virtual, que já somos batizados, e para aqueles que estão entrando na igreja através do batismo. Não entrem na igreja, vejam bem, não entrem na igreja acreditando em uns pontos e rejeitando outros. O batismo é algo muito sério. O batismo é um ato público de fé, que você diz para o mundo todo: eu morri para o mundo e nasci para Cristo. Mas quando algumas pessoas se unem a nós através do batismo, crendo em apenas algumas doutrinas e rejeitando outras, certamente essas pessoas servirão de pedra de tropeço na igreja para outras pessoas. Há um pensamento do espírito de profecia que diz assim, que o meio convertido é pior do que o mundano. Melhor seria que não falasse o nome de Jesus. Veja que interessante, irmãos. E nós estamos vivendo um período muito complicado, onde as pessoas estão colocando descrédito na verdade. Então, aqueles que se sujeitam a apenas algumas partes da palavra de Deus e rejeitam outras, melhor não entrarem. É melhor humilharem o coração diante de Deus e pedirem: Senhor, eu ainda não consigo acreditar nesta verdade, mas eu quero acreditar, eu quero saber a tua verdade. É por isso que quando nós vamos conhecer a Jesus, nós devemos nos esvaziar das nossas ideias preconcebidas, sabe? Daquele famoso eu acho. Eu acho. Interessante que o eu, né? O eu é que acha. Mas o que Deus fala? Nós temos que entender bem. Deus manda e nós obedecemos, porque Ele sabe o que é melhor para nós.
Por que eu não devo confiar no meu próprio coração? Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. O eu, ele cria, né, verdades que às vezes não são verdades. Então, às vezes, a gente pensa assim, eu acho, mas o que Deus acha? O que Deus acha é o que deve prevalecer. Agora vamos falar sobre o renascimento. Nós estamos finalizando, esse aqui é o último tópico desse capítulo, o renascimento. Inclusive, eu quero levar os irmãos a ler, está aqui na Palavra de Deus, deixa eu encontrar, um texto que já havia marcado, mas que não está no princípio de fé. Diz assim, Colossenses capítulo 3. Então, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que estão de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Então, se nós cremos que Jesus operou um novo nascimento na nossa vida, que através da palavra de Deus nós conhecemos uma verdade, e que depois de ter conhecido aquela verdade, brotou no nosso ser a obediência, então agora devemos buscar as coisas que são de cima. Aqui no capítulo 3 de Colossenses, no versículo 5, diz assim, mortificai, mata, portanto, os vossos membros, que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Versículo 9. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, olha só que interessante. Se você é uma nova criatura, se você já se reviveu, se você morreu, então, seja uma nova criatura. Aqui no livro de Efésios, eu quero ler um outro texto. Tá. Efésios capítulo 2. Novamente eu vou repetir, depois que nós conhecemos a palavra de Deus, que o Espírito Santo atua na nossa mente, que opera obras e arrependimento na nossa vida. Olha só o que diz aqui Efésios. E vos vivificou, capítulo 2, e vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados, nos quais no passado caminhastes conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós vivíamos em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, o que a palavra de Deus, juntamente com o Espírito Santo, operam na nossa vida? Opera sujeição, opera arrependimento, opera sujeição e opera renascimento, ou seja, uma nova criatura nasce. É esse o sentido do batismo. Eu costumo dizer para as pessoas que estão na classe batismal que não tenham pressa, mas tenham cuidado. Cuidado em ver, porque esse princípio de fé que nós estamos estudando é como se fosse um contrato. Aqui nós estamos estudando as cláusulas do contrato. Nós estamos na 10ª cláusula. O nosso princípio de fé, ele tem mais ou menos, ele tem uma quantidade de cláusulas, né? Ele tem mais ou menos 37 cláusulas, né? O nosso contrato, 37 cláusulas. E nós estamos aqui na 10ª cláusula. É importante que cada participante estude com cuidado essas cláusulas desse contrato, porque você vai dizer sim ou não. Como eu disse aos irmãos, muitas pessoas entram nesta igreja
acreditando em apenas alguns pontos e rejeitando outros. É melhor que não entre e que reveja a sua vida, porque se nós entramos na casa de Deus desmentindo a Deus em alguns pontos, então nós podemos estar servindo de pedra de tropeço para outras pessoas. É muito importante nós entrarmos quando temos convicção, quando aceitamos. Então é necessário que você que está aqui nessa classe batismal, que você que está me ouvindo, você se deseja entrar na Igreja Adventista do Sétimo Dia, que eu digo a vocês, entrem, porque essa é a Igreja de Deus. Não tem outra igreja como essa que prega esta verdade que nós conhecemos, mas é importante que você creia. E se você ainda não crê, peça a Deus, porque é Ele que opera a fé na nossa vida, é Ele que coloca a fé na nossa mente. Eu estou procurando aqui um texto. Aqui, João capítulo 3, verso 3, fala do novo nascimento. Respondeu-lhe Jesus, dizendo, na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. O que significa nascer de novo? Significa mudança de hábitos. Jesus disse essas palavras para Nicodemos. Nicodemos era um príncipe judaico muito rico, mas muito trapaceiro. E Nicodemos resolveu ressarcir as pessoas que ele havia enganado. Ele mudou seus velhos hábitos, ele deixou suas velhas práticas e passou a fazer coisas novas. E isso lhe trouxe muitos prejuízos, né? Talvez amizades, mas lhe trouxe algo muito valioso. O novo nascimento de Nicodemos lhe trouxe um título. Ele foi um discípulo de Jesus. E a história conta que Nicodemos, depois dessa conversa com Jesus, depois de ter aceitado a transformação de seu caráter, ele foi um dos maiores financiadores da obra do Evangelho. Ele usou toda a sua riqueza para pregar o Evangelho em várias partes do mundo. Então, isso foi fruto da sua fé. Ele creu em Jesus. Ele creu e fez. É isso que nós temos que entender. Eu tenho que só crer? Não, eu tenho que crer e fazer. Satanás também crê, mas ele não faz. Nós temos que crer e viver a fé que nós conhecemos. Esta é a verdade bíblica. Então, aqui eu estou encerrando, faltando apenas 6 minutos para finalizarmos. Eu finalizo esta mensagem e abro esses minutinhos para alguém que tenha alguma pergunta relacionada a esse tema. Mas, irmãos, tem alguma pergunta? Tirem essas dúvidas. Aproveite a oportunidade. Irmãos, sejam mais participativos, principalmente aqueles que estão na classe batismal, perguntem. É uma oportunidade, aqui nós estamos em uma oportunidade para aprendizado, para tirar dúvidas e para conhecer as regras desta igreja, o princípio de fé da igreja. Irmão, é a Nete Carvalho, eu não tenho dúvida, sabe? Desde o tempo que eu conheci a verdade, eu não tenho dúvida de nada. Eu só aprendo. Cada vez que explico uma coisa, o que eu não sabia, eu vou aprendendo. Agora, dúvida, irmão, graças a Deus nunca tive de nada. Não faço o certo como é para ser. Ainda sou muito vacilona, mas, igual o irmão está falando aí, a gente, para fazer o certo, temos que ter fé, acreditar, porque senão não estamos fazendo nada, né? Temos que acreditar, ter fé, acreditar e fazer o certo, né? Isso é o que eu preciso fazer. Preciso muito de oração, mas dúvida eu não tenho nenhuma, graças a Deus. Mais alguém quer comentar alguma coisa ou perguntar? Eu, irmã Alexandra, eu peço desculpa porque a minha internet caiu, mas agora está melhorzinha. Eu aprendo todos os dias que se a gente
ouvir a palavra, atentamente a palavra de Deus, e pedir a Deus que coloque ela em nossas vidas, né, para que a gente venha ser praticante dela, eu creio que a gente não podemos errar esse caminho. Eu entendo isso, sabe, com o esclarecimento que o irmão deu hoje, porque, assim, existem pessoas, né, de todo tipo, e cada um tem um pensamento diferente, porque a palavra, ela está sempre nos ensinando, sempre ela está nos ensinando, e se a gente ouvir, porque se a gente ouve e a fé vem pelo ouvir, a palavra, ela não vai falhar na nossa vida. Eu acredito assim, não sei se eu estou errada, mas eu acredito que ela transforma, ela age com transformação nas nossas vidas. É verdade, irmã Regina, é interessante, a senhora tocou num ponto importante. A palavra de Deus é como uma espada que penetra, ela age na nossa vida com o auxílio do Espírito Santo. E mesmo se a gente chegar a vacilar, aqui em 1 João capítulo 2 diz assim: meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem, mas nós, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então, a fé vem pelo ouvir, é muito importante de todos estarem se congregando, né? É por isso que é para isso que serve a congregação, as escolas sabatinas, que daqui a pouco nós vamos ter uma escola sabatina. Então, vão à escola sabatina, participem da escola sabatina, perguntem, comentem, falem, porque isso é importante para a gente aprender, para fixar mais a mensagem na nossa mente. Eu